Linkage, o papo, meu irmão, pesadíssimo dessa questão 72 aí da Unicamp 2025, uma questão que provavelmente é a mais específica de um assunto que não é tão recorrente em provas, apesar da Unicamp já ter cobrado em provas anteriores, mas nessa pegada envolvendo crossing simples, duplo, único, meu irmão, coisa louca, hein? É, filhão. Então a gente vai trabalhar bem essa questãozinha aí para a gente, né, extrair o máximo de conhecimento e, obviamente, a ideia dessas correções seguem sempre a linha de que, gente? De vocês fazerem revisões para próximas provas. Beleza? Então fique ligadaço que aqui no Kibio, cara, você já tem resumões do Vitão sobre esse assunto. Vou deixar lá na descrição para vocês, né, os links dessas questões, tá? Na verdade não são questões, são vídeos de resolução de questões, mas com conteúdo. E também lembrando que em 2025, meu irmão, vai pintar um canal de membros aqui para as provas públicas de São Paulo. É, exatamente, filho. Né? Vai ter Unicamp, FUVEST, Unesp, Unifesp, FAMEMA, meu irmão, são todas as provas, beleza? E não é só biologia não, cara, é biologia, química, física, matemática. Trouxe aqui uma galera para me ajudar a fazer o maior canal de membros voltado para São Paulo e num preço, ó, super, super justo, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que em 1913, Alfredão, rapaz, o sobrenome aqui eu não consigo ler, né, em seu estudo com as drosófilas, né, estabeleceu o primeiro mapa genético capaz de determinar a posição relativa e a ordem de genes nessa espécie. O mapa genético do terceiro cromossomo da mosca mostra que os alelos, ó, da cor dos olhos, azão ou azinho, da cor do corpo, bezão, bezinho, e das cerdas, Czão, Czinho, estão ligados nessa sequência. Na figura a seguir, encontra-se as quantidades aqui, ó, de gametas produzidos por uma mosca macho, considerando apenas o terceiro cromossomo. Então, galera, aqui já tem uma situação muito importante. Vamos lá. O conceito de linkage. Né? Lembra que lá na primeira lei de Mendel, você trabalhou com isso aqui, ó, um par de cromossomo autossômico, beleza? E você trabalhou com apenas o quê? Um gene. Né? Podendo ter dois, né? Que é o caso da primeira lei, né? Ou azão ou azinho, e só isso, filho. Isso é a primeira lei. A partir do momento que você inclui um segundo gene na jogada, você está trabalhando com linkage. Então, neste caso, você tem 3 genes envolvidos aqui, beleza? O A, o B e o C, podendo ser azão, azinho, bezão, 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 bezinho ou Czão, Czinho. Beleza? Então, o conceito de linkage está aqui, determinado. O que ele acaba introduzindo, né, é a ideia do crossing over, né, ou permutação, que é importantíssimo. Lá, você viu isso lá na evolução, né, no papo da variabilidade genética. Porque reparem que uma mosquinha, né, ela provavelmente essa mosca, ela é uma mosca cis, tá? Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar com espaço. Tá? Mas por que ela é cis? Então, porque esses gametas aqui, ó, em que você tem maior quantidade, eles se referem aos gametas que são parentais. Isso quer dizer o quê? Que neles não rolou crossing over. Isso aí, gente, isso aí me faz ter certeza absoluta que esse moscão aqui, macho, ele é azão, bezão, czão, ok? E azim, bezim, czinho. Então, esse cara, quando você tem os dominantes em um dos cromossomos e os recessivos em outro, você diz que ele é cis, beleza? E aí, ó, repare que quando rola meiose, se eu separar esses cromossomos homólogos aqui, ó, eu formo exatamente os gametas em maior quantidade, já que a taxa de crossing, a taxa de permutação, também chamado, tá, sempre vai ter uma porcentagem muito menor. Beleza? Tranquilão? E aí, galera, o que acontece? Você vai ter que fazer a avaliação de que você tem nesse primeiro aqui, deixa eu botar um multicolor para ficar bem didático aqui a brincadeira, ó, nesses 2 primeiros gametas aqui, ó, tá? Com 476,
beleza? Repare que já caiu bastante, então certamente nessa galerinha que tem crossing over, tá? Aí o que você já vai poder reparar? Que dessa galera, o que variou foi o seguinte, ó. Repara que continuou Azão, Bzão de um lado, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, seguindo o padrão, tá, dos parentais, ok? Mas houve uma mudança, ó, exatamente aonde? Aqui no Czinho e no Czão. Isso quer dizer que houve uma quebra aqui, ó, e de fato uma troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, o que caracteriza o crossing over. Beleza? Então aqui, gente, rolou uma troca nesse fragmentinho aqui, entre o B e o C. Então a brincadeira da questão, ela vai estar envolvendo a distância entre esses caras, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Beleza? Repara o seguinte, que nesse terceiro par, eu vou colocar neles aqui, eu vou falar do anterior aqui, que deu 6 gametas por último, mas esse cara aqui, repara que você tem o Bzão e o Czão em 1, certo? Então segue o padrão, ó, Bzão e o Czão estão na direita, ok? E provavelmente rolou aqui, ó, o crossing, né, entre o B e o A, já que agora o Azinho está junto com os dominantes e o Azão com os recessivos. Beleza? Então a gente vai ter que fazer uma análise da distância desses caras aqui. Maravilhoso? E certamente muita gente ficou se perguntando, Vitão, mas vem cá, e esse cara aqui, esse com 6 gametas? Porque o que está variando, ó, é esse carinha aqui. Né? Aí você tem que ter cuidado. Porque, gente, no cromossomo não vai haver troca, ok? Somente da meiuca aqui. Aí que está o grande detalhe, tá? Nessa brincadeira, ó, em que eu tenho o Azão e o Czão, certo? E um Bzinho, o que provavelmente aconteceu foi o seguinte, houve a troca, tá? Desse cara aqui, tá? Entre o Azão, né? Entre o gene A e o gene B, e também houve a troca, tá? Entre o C e o B, beleza? E aí a gente caracteriza o que chamamos de crossing over ou permutação dupla, beleza? Então, cara, na questão, ó, ele pede para você, ó, em vista de informações apresentadas, é correto afirmar que os cromossomos recombinantes apresentam. Né? Acabei copiando aqui, ó. Aí ele bota crossing over único, aí ele bota único ou duplo, único, único ou duplo. Então esses dois aqui foi o crossing over único e aqui o duplo. Então a gente já poderia eliminar aqui as opções A e C de cuscuz. Beleza? Bom, para matar a questão, vocês não precisariam de maneira alguma o que é fazer cálculos. Beleza? Eu sei que a prova da Unicamp é uma prova puxada de tempo e tudo mais. Não precisaria. Mas eu vou ensinar. Então, eu mato a questão, depois eu ensino a calcular a frequência, ok, ou a taxa, né, que chamam de crossing, ou taxa de permutação. Né? Eu sempre reforço, porque, cara, é meio que dividido. Tem muitos vestibulares que se referem ao crossing over como permutação e vice-versa. Beleza? Então, cara, você fica à vontade aí, tá? Bom, como é que eu mataria a questão, Vitão? Repare que o restante das alternativas se referem à distância, tá? A distância, ó, entre os genes da cor dos olhos Azão, Azinho e da cor do corpo Bzão, Bzinho é maior que a distância entre os genes da cor do corpo Bzão, Bzinho e os da cerda Czão, Czinho. E na D ele envolve praticamente a mesma coisa, só que invertendo aqui quem é mais ou é menos. Bom, independentemente das alternativas, o que você precisaria bater o olho é exatamente na quantidade de gametas, beleza? Entre esses caras e entre esses caras, né, quem tem maior quantidade,
certamente, né? Isso aqui, claramente, 476 e outro 134, 134. Então, para isso já seria suficiente, tá? Porque é o seguinte, a gente tem essa ideia aqui, ó, que a taxa de crossing, tá? A taxa de crossing, ela equivale à distância entre os genes, beleza? Tá? Distância entre os genes. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior a distância, maior a taxa de cross. E quanto maior a taxa de cross, maior a distância, quer dizer, então, filho, era só você trabalhar nessa ideia de que se você tem aqui 476 gametas, aqui 134, certamente a distância entre B e C, tá, é maior do que a distância entre o B e o A. Maravilhoso? E aí você já mataria essa questão numa boa, tá? Qual é a alternativa que fala isso? Ó, na D, ele diz ó, que a distância entre os genes da cor dos olhos, né, o A, e a cor do corpo, que é B, né, é menor, né, que a distância entre os genes da cor do corpo B e das cerdas, tá? Então, no caso, foi o que a gente falou, ó, entre B e C, maior, ok? Entre A e B, menor, certo? Então, você mataria aqui a brincadeira. Show? Cara, eu nunca vi questão de prova. Na verdade, essa, até com crossing duplo, assim, eu não me lembro de ter visto, tá? Não me lembro mesmo, de coração. A hora que eu faço uma raça de questão aí, né, Brasil afora, eu não me lembro, né? E o que acontece? Chance menor ainda de cobrar o valor, tá? Mas teria como? Teria, você conseguiria achar um aproximado. Como é que você faria esse aproximado? Para você saber a frequência, tá, de crossing, tá, no caso entre aqui o B e o C, o que você teria que fazer? Você somaria os recombinantes, beleza? Você somaria, tá? E aí você teria que fazer a divisão, tá, pelo total de gametas que você está relacionando. No caso, os 3.453 mais 3.453. Aí você somaria também os recombinantes, beleza? E aí você chegaria a um valor, tá? E aí eu vou colar, obviamente, né? Porque eu fiz isso aqui, né, no rascunho aqui para fazer o cálculo, tá? Isso aqui deu aproximadamente 0,12, conhecido mundialmente como 12%. Beleza? E aí você faria o mesmo com o 134, tá? Para você saber a distância entre o B e o A. E aí você ficaria, né, com 134 mais 134 sobre 3.453, 3.400 mais 134, 134. E aí você teria um valor aqui, se aqui deu 12, o outro eu lembro que deu algo próximo de 3%. Beleza? Então 3%, para você jogar isso para a distância, normalmente a distância ela é trabalhada em unidades de recombinação. Normalmente você vê assim, o R, unidades de recombinação. Beleza? Então, cara, questão puxada, tá? Ficou letra D. Espero que tenham curtido, mais importante ainda que tenham entendido, porque é um assunto que normalmente quando cai, causa estrago. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.